Boa tarde, pessoal do 8º ano. Vamos começar mais uma aula de ciências, tá certo? Espero que você, após as nossas avaliações, né? Espero que todos tenham feito boas avaliações e que consigam tirar ótimas notas, tá certo? Espero também que estejam todos bem, com muita saúde. Pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos concluir um pedacinho que faltava do capítulo que nós estávamos, que a gente falou sobre energia, sobre corrente elétrica. Então a gente vai concluir essa parte que faltava para podermos seguirmos em frente. Hoje nós vamos falar sobre os sobre os geradores de energia elétrica. Então, gerador de energia é qualquer dispositivo que consiga transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. Os geradores, eles são muito importantes porque em determinadas situações a gente sabe que o fornecimento de energia pode ser cortado. E aí, em alguns lugares, como por exemplo hospitais, é muito importante que esse corte de energia não exista, porque, por exemplo, uma pessoa que está na UTI, se passar 10 minutos sem os seus aparelhos, ele pode morrer. Então, nesse caso, nesses locais, existe um gerador de energia para que, se o fornecimento de energia seja cortado, esse gerador vá abastecer esse hospital, evitando incidentes como a morte de alguns pacientes. Então, o gerador de energia elétrica é qualquer dispositivo que possa converter qualquer tipo de energia em energia elétrica. Nós temos os seguintes tipos: mecânico, químico, térmico, luminoso e eólico. No gerador de energia mecânica, ele é um dos mais comuns e nesse tipo a energia mecânica é transformada em energia elétrica. Ele é encontrado nos alternadores de automóveis, tá certo? O gerador químico é aquele que é utilizado em aparelhos que têm baixo consumo de energia e ele utiliza a energia de reações químicas, transforma a energia de reações químicas em energia elétrica. Nós encontramos ele nas pilhas de baterias de controle remoto, em alguns relógios e também em rádios, certo? Então ele é encontrado nas pilhas. O térmico, o gerador térmico é o que é responsável, ele é muito importante e ele é responsável por aproximadamente 80% da eletricidade mundial, certo? Então vejam a importância desse tipo de gerador. Essa energia dele é provida a partir de combustíveis fósseis e também das usinas nucleares. No gerador térmico, ele converte a energia de calor em energia elétrica, não é isso? Ele converte o calor, né, o calor em energia elétrica. Ele é encontrado nas usinas termoelétricas. E o gerador luminoso é aquele que ele é utilizado nas placas solares, onde um dos componentes principais é o silício, que vai transformar a energia solar, da luz do sol, em energia elétrica, certo? E o gerador eólico é aquele que ele tem alta tecnologia, é uma energia limpa, porque a energia eólica que vem dos ventos é uma energia limpa, e ele transforma, através de um aerogerador, ele transforma a energia cinética dos ventos em energia elétrica, certo? Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre a diferença de potencial DDP. O que é essa diferença de potencial DDP? Ela é o volt, é a voltagem. A maioria dos eletrodomésticos, eles têm uma voltagem. Essa voltagem é como se fosse a tensão elétrica, ou é a diferença de potencial DDP, que recebe o símbolo é a letra U e recebe esse nome de volt em homenagem ao italiano, deixa eu ver se é o italiano Alessandro Volta, que foi quem descobriu a pilha, certo? A pilha que a gente usa no nosso dia a dia. Então, essa voltagem é, por exemplo, a gente sabe que no nosso estado aqui, os aparelhos, os eletrodomésticos, eles têm voltagem 220 volts. A gente sabe que em São Paulo, por exemplo, a voltagem é 110 volts. Então, por que isso é importante? Porque se eu trago um aparelho de São Paulo para aqui e ele não for bivolt, não tiver as duas voltagens, no momento que eu pegar o aparelho com a tensão de 110 e ligar aqui, que é 220, ele vai queimar. A mesma coisa acontece se eu levar um daqui para São Paulo e não for bivolt. A maioria dos eletrodomésticos hoje em dia, ele já vem bivolt justamente para isso, para que você não tenha que perder o seu eletrodoméstico ao se deslocar de um local para outro, tá certo? Então, isso é a DDP, o diferencial de potencial elétrico, que nós chamamos de volt em homenagem a Alessandro Volta. Tá certo? Agora nós vamos falar sobre a resistência
elétrica. A resistência elétrica, ela é justamente a resistência que é oferecida, que os elétrons sofrem ao passar por um fio condutor. A resistência elétrica, ela vai ser representada pela letra R, ela vai ser medida em Ohm, em homenagem ao físico, ao matemático alemão Georg Simon Ohm, certo? Que foi quem descobriu a resistência elétrica. Então, ela é medida em Ohm. Escreve assim, OHM, e o símbolo é esse aqui, que é como se fosse uma ferradurazinha de cavalo, tá certo? A resistência elétrica, nós vamos ter uma fórmula para ela. A fórmula dela vai ser R igual a U sobre I. R é a resistência elétrica, U é o diferencial de potencial, DDP, é a voltagem. Então, quando falar volt, você já vai lembrar que é o U. E I é a corrente elétrica, que é o que a gente falou na outra aula, certo? A resistência elétrica, para vocês terem uma ideia como é que ela funciona na prática, por exemplo, um chuveiro elétrico, a gente sabe que a função dele é aquecer a água, né? Ou esfriá-la, mas na função de aquecimento. Então, o que é que acontece? A resistência elétrica vai fazer com que esses elétrons, eles passem com muita dificuldade por nesse fio condutor do chuveiro elétrico. Então, esse esforço que os elétrons fazem para poder passar, essa resistência que eles têm que ultrapassar, faz com que eles liberem calor. E esse calor é quem faz com que a água do chuveiro fique aquecida. Então, por isso, a utilidade da resistência elétrica nos chuveiros elétricos, tá certo? Então, quando vocês forem calcular a resistência elétrica, a fórmula é essa, R igual a U sobre I. Lembrando que U é a voltagem, né? A diferença de potencial elétrica vai ser dada em volt, aí você já vai pegar lá o dado em volt, e I vai ser a corrente elétrica. A resistência elétrica, ela pode ser apresentada em paralelo ou em série. Ó, pessoal, em série é assim, ó. Quando vem um depois do outro, como está acontecendo aqui. E em paralelo é quando está dessa forma aqui. Qual a importância de entender isso? Porque você vai ter duas fórmulas para calcular. Quando a resistência elétrica estiver em série, a fórmula para você calcular é bem simples. A resistência REQ, que é resistência equivalente, vai ser igual a resistência 1 mais a resistência 2, mais todas elas. Eu coloquei RN para indicar justamente que todas que aparecerem. Então, quando for em série, a resistência equivalente, que é o resultado de todas elas, é só você somar resistência 1 mais resistência 2, mais resistência 3, mais 4, mais 5, e quantas tiverem. Agora, quando a resistência vier em paralelo, geralmente a questão vai dizer para você: calcule a resistência equivalente das seguintes resistências que estão em paralelo. Aí você já vai saber. Então, vai dizer que estão em série. Aí você já vai saber qual fórmula usar, tá certo? Então, em paralelo, vai ser resistência que é resistência equivalente, é igual a resistência 1 vezes a resistência 2 sobre a resistência 1 mais a resistência 2. Tá certo? Isso aqui quando tem duas resistências. Se tiver 3, como é o caso que vai acontecer na questão de você, numa questão que eu vou passar para vocês, você faz assim, você faz esse primeiro cálculo para resistência 1 e para resistência 2, e depois você pega o valor que você encontrou nesse primeiro cálculo e você vai chamar ele de resistência 1 e a resistência 2 passa a ser a resistência 3. Aí você vai colocar aqui na resistência 1 o resultado que você obteve no seu primeiro cálculo e na resistência 2 você bota o que é a resistência 3, tá certo? Eu tava explicando já para adiantar porque vai ter uma questão que vocês vão ter que fazer isso, tá certo, pessoal? Então, pessoal, agora o último tópico nós vamos falar sobre potência elétrica, certo? A potência elétrica é a potência que cada eletrodoméstico pode ter. Ou seja, é como se fosse a capacidade elétrica dele. Então, a gente sabe que alguns eletrodomésticos são mais potentes e outros são menos. Por exemplo, liquidificador. Existem uns liquidificadores que têm maior potência, então eles são mais potentes, trituram com mais facilidade, tá certo? E essa potência elétrica a gente calcula com essa fórmula aqui, ó. P é igual a U vezes I, onde P é a potência elétrica, U é o diferencial de DDP, certo? É a voltagem, que é em volt, e I vai ser a resistência elétrica. Eu também posso usar essa daqui, ó. Substituo P pelo U e vou ter que U é igual a R vezes I. Quando é que eu vou usar essa? Vai depender dos dados que tenha na questão. E ainda tem essa daqui, ó. R é igual a U sobre I, que eu posso converter e transformar nessa daqui. I é igual a U sobre R,
certo? Aqui é só uma conversãozinha, certo? R é igual a U sobre I é igual a U sobre R, tá certo? Então, vocês vão ter essas duas fórmulas. Então, para calcular potência, eu uso essa daqui. Potência é igual a U vezes I. U é o diferencial de potência, diferencial de potência, que é o DDP, que é em volt, e I é a corrente elétrica. Para vocês lembrem que a corrente elétrica ela vem em amperes, tá bom? E aí eu posso usar essa daqui também, onde eu substituo P pelo U, e U vai ser igual a R vezes I. Aí vai depender dos dados que a questão apresentar para vocês, tá bom, pessoal? Então, pessoal, por hoje era só isso que eu tinha que passar para vocês. Assistam o vídeo com bastante atenção. Qualquer dúvida, eu estou disponível de 1 até as 5 para tirar qualquer dúvida, pode chamar no PV. A atividade hoje eu vou colocar na sala de aula, certo? Vou lá colocar as páginas e as questões, que aí vocês podem mandar de volta no próprio aplicativo, mas se não der certo, manda no meu PV que eu recebo também sem problema algum, tá bom, pessoal? O importante é que vocês façam. Tchau e um abraço, tá certo?